preparado para isso. Então, a palavra teste, ela se aplica nesse modo. O discurso da comissão técnica do Inter é que todos receberão oportunidades, que todos serão testados, e de fato é o que vai acontecer. Se não jogar o Lomba hoje, pode jogar na próxima. O Daniel começou o ano como titular, e aí ficou 3, 4 jogos, saiu, entrou o Danilo, 2 ou 3 jogos, sai, entra o Lomba, e assim, o teste se faz dessa maneira. E a partir desses testes, a partir dessas trocas, a partir dessas mudanças, vai se construindo um time do Inter que não vai ser um time titular. E esse é um debate que a gente vai precisar ter, ou agora ou mais para frente. As pessoas exigem que o técnico defina um time titular, porque sempre se criou aqui no Brasil um imaginário de que tem que ter o time titular, o torcedor tem que saber na ponta da língua, do goleiro à ponta esquerda. E não é assim, não é assim que a coisa funciona. O Miguel Ramírez, ele não vai ter um time titular, ele não vai ter nem sequer um esquema tático principal. Quer dizer, um principal até pode ter, mas não vai ter um esquema tático definitivo. Ele é um cara que gosta muito de mudar. Ele não é um cara que define uma ideia e mantém até o final e dando soco em ponta de faca. Ele troca a todo momento, ele molda time conforme o adversário, ele faz experiências, faz experimentos, e é bom que o torcedor esteja acostumado, e a imprensa também, até para não cobrar do Ramírez aquilo que ele não prometeu. Ele não terá um 11 fixo, ele vai variar demais, e é preciso que todo mundo entenda isso. Ele vai avaliar algumas coisas que ele tem como um perfil adequado, né, Silva, de goleiro. Uma das coisas é o movimento com os pés, que esse técnico, pelo que a gente acompanhava do trabalho dele lá do Del Valle, ele gosta de um goleiro que seja muito ativo, que participe do jogo de troca de passes com os zagueiros. Então talvez seja nesse sentido, reposição de bola para umas jogadas velozes. Eu imagino que seja isso, que de fato embaixo dos paus ele conhece o goleiro. Eu também gosto de um carro rápido, ágil, que não dê problema. Se for um carro raro, que custa bem caro, seria excelente, mas nem por isso eu tenho condições de comprar. Então eu vou jogando e trabalhando com o que eu tenho em mãos. São carros bacanas, fortes, consistentes, raros também, mas que não são daqui a pouco um Cadillac, não é um Rolls Royce, algo assim. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Ele tem 3 goleiros, tá? E se os 3 não souber jogar com os pés como quer o Miguel Ángel Ramírez, toca no lixo os 3 e contrata outro, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então o Miguel Ángel Ramírez, que está fazendo seus experimentos, se está certo isso, e o Campeonato Gaúcho é para isso, que daqui a pouco tenha que ficar satisfeito com o que ele tem à disposição. O time que o Inter vai colocar hoje em campo, e a escalação que me passou foi o Diogo Rimoli ontem na nossa conversa semanal no Raio X, é o seguinte, e o Diogo é bem informado, hein? E ele recebeu a escalação que vai a campo hoje. Eu tô apostando nela também. Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e Léo Borges. Dourado, Nonato, Praxedes, Patrick, Caio Vidal e Paulo Guerreiro. É um time com uma dupla de zaga que ele não testou ainda, ele já viu Cuesta com Zé Gabriel, Cuesta com Lucas Ribeiro, agora ele vai ver o Lucas Ribeiro com o Zé Gabriel. Os laterais, ele vai dar uma chance agora, ele como técnico, para o Léo Borges. O Léo Borges já jogou, mas era ali o Fábio Matias o técnico, e o Heitor na direita, que a partir do mês de maio será o titular da posição, porque o Rodinei não deve ter o seu contrato renovado. O Dourado está voltando, Nonato numa posição um pouco diferente, mas que também já atuou por ali, e Caio, Vidal e Guerreiro. É por aí, eu acho que vai ser mais um período de teste, e eu acho que ele está certo em fazer isso. Esse árbitro do jogo de hoje não é o árbitro do jogo, aquele que o Magno disse assim, não, vou cuidar esse árbitro se ele marca de cima, é Schwengber? Douglas Schwember Silva. É o mesmo juiz aquele, o Magno? Não sei, não olhei a escala da arbitragem. Não, a arbitragem do Inter é Douglas Schwengberg da Silva, auxiliado por Maurício Coelho Silva, Pena e Clayton Tim. Então é ele. É o mesmo árbitro de São José e Grêmio. O que expulsou o jogador do Grêmio porque estava simulando faltas, né?
Então vamos acompanhar hoje como é que vai ser o procedimento. Não, porque eu me lembrei que o sobrenome era um pouco diferente, raro, e disseste no dia seguinte ao jogo do Grêmio, eu vou acompanhar esse árbitro, quero ver as próximas atuações dele. Mas só vale destacar Vamos cuidar hoje, né? que ele, Cristiano, que ele expulsou de maneira correta o Léo Chu. O que se vai cuidar é que se ele vai ter daqui a pouco o mesmo critério se for o Guerreiro a simular 2 vezes o pênalti. Por ser o Guerreiro, ele vai pipocar. Agora, que ele foi, até agora, ele tem nota 10. Ele expulsou de maneira correta. Fez aquilo que manda a regra. Agora, vamos ver se ele vai ter cabelo no peito e fazer a mesma coisa com o Paulo Guerreiro, se for o caso. É verdade. Em relação, Cristiano, ao time que jogou a última partida no Internacional e que foi comandado pelo Ramírez, em relação àquele time e o time de hoje, qual o jogador que continua nesse time ou um time totalmente diferente? Olha, aliás, uma escalação totalmente diferente. Olha, Orestes, eu vou te falar o seguinte, tu tá aprendendo com o Zé Aldo perguntas capciosas, hein? Eu não faço a menor ideia, porque eu não lembro nem que eu tomei de café hoje, o que dirá que foi o time do Inter que jogou contra o Novo Hamburgo, onde eu nem repórter era, mas eu acho que deve ser a mesma escalação. Não, a mesma não é, volta o Lomba, o Danilo tá fora, joga o Lomba, o Heitor vai jogar, naquele jogou o Rodinei. Dourado. O Zé Gabriel jogou contra o Novo Hamburgo, vai jogar agora. O Lucas Ribeiro vai entrar, o Cuesta deve ficar fora, baseado nessa escalação que nós estamos trabalhando. O Dourado entra, o Nonato entrou no decorrer do jogo lá, o Praxedes começou jogando, o Patrick, se eu não me engano, começou jogando. Aí tem Caio, Vidal e Guerreiro. Esses não começaram jogando. É uma escalação bem diferente. Aliás, escalação essa que o próprio Miguel Ramírez disse após o jogo contra o Novo Hamburgo, que ia modificar a equipe para testar e ver novos jogadores. O Marcos Guilherme agora não vai começar jogando, por exemplo. E mudança essa que ele vai fazer, como eu estava dizendo antes, sempre. O Miguel Ramírez, ele tem na modificação, ele tem na mudança um norte do seu trabalho. Ele não muda para bonito, ele não muda por esporte. É claro que algumas mudanças vão funcionar e outras não, mas ele é um técnico que está conhecendo o grupo, está conhecendo o terreno, está conhecendo o solo, está conhecendo os adversários, e mesmo que não os conhecesse, no Independiente Del Valle, que era um clube que ele conhecia do presidente ao estagiário, ele mudava sempre, porque ele tem isso como norte do seu trabalho. O auxiliar dele no coletivo esses dias, o Magno, e falou sobre isso. Ele disse que o futebol, ele tem um adversário do outro lado. Então ele precisa se adaptar àquilo que o adversário vai exigir para ele. Então a mudança vai acontecer. Qual é o lado bom do Miguel Ramírez nisso, tá? E aí entra uma vantagem do Ramírez na comparação com o Kudê, por exemplo, que para mim faz um grande trabalho no Inter. O Kudê, ele era um cara que olhava o mercado e talvez por conhecer bastante o mercado, está indicando inclusive agora lá para o Celta o Borré do River Plate, ele indicava o mercado e buscava jogadores. O Miguel Ramírez, é óbvio que ele vai buscar reforços pontuais, e o Palácios é um exemplo, mas o Miguel Ângelo Ramírez é um adepto da ideia que se tem em casa, não traz de fora. Então essa aí do goleiro jogar com os pés, por exemplo, é por isso que ele está testando o Danilo, é por isso que ele vai testar o Lomba, é por isso que no início do campeonato jogou o Daniel, porque o Danilo, por exemplo, o Danilo não é um goleiro fraco com os pés. Ele pode não ser um super habilidoso, não é? Mas o Danilo não é um goleiro fraco com os pés. O Daniel não é um goleiro fraco com os pés. O Lomba é. Então ele pode sim, e acho que vai aproveitar. Acho que o Inter não vai contratar goleiro, tá? Ao contrário de outras posições. Mas pro gol, o Inter tem 2 que jogam razoavelmente bem com os pés. Eu acho que vai ficar entre eles. Embora o Lomba vá receber a sua chance, eu acho que a titularidade vai ficar entre o Daniel e o Danilo Fernandes. O Eurico mandou aqui o time que jogou contra o Novo Hamburgo, ou que saiu jogando contra o Novo Hamburgo. Danilo Fernandes, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Lindoso, Edenilson e Praxedes, Marcos Guilherme, Patrick e Galhardo. Bem, esse jogo que nós estamos falando, o jogo hoje contra
a equipe do Caxias é um adversário que também tem qualidade. O Caxias está invicto na competição. Nós tivemos no jogo aquele da estreia, em que inclusive ele foi submetido a um processo por ter invadido aquela área ali para conversar quando não estava ainda em condição legal de trabalho no Brasil. O que nós podemos esperar desse jogo? O jogo contra o Ipiranga foi um jogo bem duro. O fato do Caxias estar invicto, ser uma equipe de mais qualidade, pode remeter para um jogo de dificuldades hoje? É que eu acho que o Cudê ele vem estruturando nessas dificuldades em resultados complicados, porque é justamente o que o Oliveira fala. O Ramírez, perdão, ele tem essa realidade que ele está testando e a gente vê, e algo que vem incomodando também alguns colorados, é o fato de os atletas antigamente que faziam mais proposição de jogo, que tinham uma atuação mais independente e centralizavam sim as jogadas com a iniciativa, pelo estilo de jogo do novo técnico colorado, isso não vai acontecer, porque o que se estrutura pelo jogo de posicionamento é que cada um tem um papel muito importante e específico. A gente vê, o Edenilson não vai fazer aquelas jogadas individuais, chegar na área, marcar, ou ter uma pifada extraordinária de alguém que vai atravessar o campo, porque o jogo de posição não funciona dessa maneira. Acho que essa adaptação e principalmente as experimentações, e a gente fala, o momento para experimentar é o gauchão, é onde a competição tem um nível menor de exigência, e a gente fala que essas dificuldades que aparecem, e vi também muito no Ipiranga, na dificuldade, às vezes ter um placar onde o time adversário marca gols, mas o Inter consegue correr atrás dessas diferenças, se dá porque o estilo de jogo é diferente. A gente, quando tem um jogo mais conservador, um jogo de individualidade, tem poucos gols porque todo mundo vai aos pouquinhos tentando conquistar o gramado, quando no jogo de posição tu te expõe muito, e numa roubada de bola, quando todo mundo não tá bem ciente do seu papel nesse jogo, às vezes quer fazer uma jogada individual, que eu percebi no último jogo do Internacional, se ia até a área, mas aí na hora de retornar, na hora da marcação, estava muito exposto. O próprio auxiliar, então, né, do técnico falou, olha, isso vai acontecer, porque é uma mudança, os jogadores precisam se adaptar, porque a gente fala, claro, para o técnico do Inter é difícil passar essas orientações, é difícil adaptar não conhecendo muito bem o seu elenco, mas ao mesmo tempo os jogadores nunca tiveram também essa responsabilidade de não só jogar para atacar e ter proposição, mas também jogavam, não, meu quadrado é esse, o meu lado do campo é esse, dentro desse adversário a minha estruturação precisa ser assim, é difícil também se adaptar a essas novas maneiras. Eu vejo como positivo, porque a gente fala, pode ter alguns tropeços, mas só que tem que mostrar a evolução, e acho que o Internacional vem mostrando essa evolução nas partidas aí que está disputando. A gente fala gauchão, a gente fala, para experimentar, para mim tem que ser no gauchão. Se for no Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, daqui a pouco não dá para correr atrás do prejuízo. São situações que Oliveira, contra o Ipiranga, foi o primeiro jogo do time titular, e um jogo franco, um jogo aberto, Ipiranga com qualidade para atacar. Contra o Novo Hamburgo, já me parece um jogo mais fechado, até pela própria qualidade menor do Novo Hamburgo em relação aos demais times do interior. O Caxias, acredito que vai ser algo parecido com o que foi o Ipiranga, justamente por essa situação. O Caxias é mais time que o próprio Novo Hamburgo. Então me parece que, e já sendo um terceiro jogo desse time titular, um desempenho bem melhor do Inter também. Vai ser um jogo tão bom quanto foi Inter e Ipiranga. Acredito que vai ser esse de hoje, Inter e Caxias. Só uma questão que a gente tem que pontuar a respeito do jogo de posição, tá? Que eu tava lendo uma entrevista do Patrick ontem, uma entrevista para os colegas ali do ge.com. Onde ele relata com detalhes, e eu achei bem interessante, uma entrevista em texto, o que o Miguel Ramírez conversa com os jogadores nesse sentido de buscar, num primeiro momento, o equilíbrio. Ele não pode chegar e estabelecer uma ruptura do dia para a noite, seria um tiro no pé. Mas ele pode chegar e, olha, o que está sendo feito de bom? Vamos, por enquanto, manter isso. Eu coloco o meu molho, as minhas ideias naquilo onde eu posso colocar agora, e a partir daí vamos sempre com base num equilíbrio, né, fazendo as modificações para que o Inter jogue no modelo que o Inter quer jogar, porque se não quisesse não teria ido buscar o Ramírez. No jogo de posição, cada jogador vai ter a sua função muito clara, evidente. Agora, isso não acontece de uma hora para outra, isso demora. O próprio Patrick estava dizendo nessa entrevista que eu li que ele não tem mais aquela incumbência, e isso demora para ser colocado na cabeça do jogador, de voltar para buscar a bola, ou de buscar, ele fica na dele, ele tem a sua movimentação, o seu, digamos assim, o seu campo de atuação, ele espera a bola ou se movimenta, porque também tem que ficar claro que no jogo de posição não é todo mundo parado no seu quadradinho esperando a bola chegar.
Quem tenta explicar dessa forma faz um desserviço, é totalmente o contrário. Você tem o seu campo de atuação, e tem a esses sua quadradinhos área de também vão atuação, mudando, né, ao longo do jogo. Então, essas áreas de atuação, conforme o jogo vai evoluindo, ele vai mudando. O que as pessoas estranhavam inicialmente sem conhecer é que parece que vai chegar numa faixa do campo, o jogador vai parar de se movimentar, ou ele nunca vai sair daquele lado do campo. Não, dependendo de como o jogo se desenvolve, e por isso que se estrutura muito pensando nos adversários, esse campo de ocupação fica bastante diferente ao longo da partida, dos 90 minutos. Eu ainda não tenho assim uma compreensão precisa do jogo de posição. Eu tava tentando detalhar, ou tentando explicar, ou tentando fazer esse serviço para tirar aquela ideia das pessoas de que o jogador fica parado no seu quadradinho esperando a bola chegar. O jogo de posição é um jogo que tem como base, que tem como ideia central gerar superioridade. Existem vários tipos de superioridade no futebol. Tem a superioridade numérica, que por si só se explica, é você ter mais número do que o outro. E aí, para quem acha, mas futebol 11 contra 11, não tem como ter mais número? Tem. Se o goleiro fizer um papel de um líbero, por exemplo, ou participar da saída de bola, você vai ter na linha 11 jogadores contra 10. Na largada, você já passa a ter uma vantagem numérica. Existe a superioridade técnica, que é de moldar o seu time, que é de forçar o seu time, que é de induzir o seu time aos comportamentos, de fazer a bola chegar no seu melhor jogador, no seu melhor driblador, no seu velocista, num espaço de campo onde ele possa forçar o 1 contra 1 para cima do adversário, e aí 1 contra 1 não tem vantagem numérica, né? É um para cada lado, mas tem a superioridade técnica, caso você consiga ter o melhor do seu time partindo para cima do ponto fraco do adversário. Aí você conseguiu gerar a superioridade técnica. É outro embasamento, é outro pilar, é outro alicerce do jogo de posição. Só que para isso acontecer, não é simplesmente o zagueiro pegar a bola, dar um bico para o outro lado do campo para a bola chegar no teu driblador. Isso é muito fácil de ser marcado. O jogo de posição é um jogo de indução. Você vai induzindo o adversário ao erro. Você fecha os seus dois meias para o adversário se preocupar e vigiar, reforçar, dobrar a marcação, e na verdade você quer jogar pelo lado. Você está tirando a marcação do adversário da zona que mais te interessa jogar. Tudo isso faz parte do jogo de posição. É um modelo complexo, é um modelo que não é fácil de ser aplicado, mas é um modelo bastante inteligente de futebol. Basta observar, notar a repetição, notar a reprodução, notar os padrões e a partir daí perceber quando ele está sendo executado. Vai marcar 11h30 o sinal da manhã, o sinal eletrônico é 11h30 hora deste final de manhã aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. Nós estamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba. João, aqui um grande abraço para ti em São Borja, recebi as imagens anexas do teu recado pelo WhatsApp. Esse é um assunto que se a gente tocar vai dar problema, então eu já sei do que se trata, estou acompanhando, sei que os clubes argentinos se uniram por uma certa data comemorativa para eles lá, mas vamos ficar aqui nas nossas coisas para não dar margem para confusão pro nosso lado. Os ouvintes eu atendo rapidinho e depois vou para o intervalo. O Lomba é meu titular no confronto com o Danilo. Daniel também é o medalha. Ele diz que ele nunca vai esquecer o Danilo, levando por cobertura um gol de pescoço do atacante da Chape em 2016. Parece que ele marcou na paleta o Danilo, eu confesso que não. Eu entendi, eu lembro aquele gol, foi realmente bizarro, mas eu também lembro do Marcelo Lomba esperando a bola sair contra o Sport, a bola não saiu. Eu também lembro do Daniel tomando um frango contra o Pelotas. Amigo, respeitando, claro, sempre a pergunta do nosso ouvinte. É o medalha. A gente tem que cuidar, por medalha, grande medalha, a gente tem que cuidar só para a opinião ela não virar uma perseguição. Falha, isso acontece com qualquer ser humano, na verdade, ainda mais com o goleiro. A falha faz parte da vida do goleiro. Para cada falha, claro, evidente, o ouvinte tem o pensamento dele, tem essa lembrança, mas para cada falha do Danilo eu lembro de duas do Lomba. O Lomba tem mais tempo também, tem bastante erro, mas ele foi um goleiro que teve 2 temporadas boas, ele foi eleito o goleiro do brasileiro, né? A gente vai lembrar de falhas dos 3, como eu lembrei aqui, essa do Danilo contra o América, do Lomba contra o Sport, Daniel contra o Pelotas, e vou lembrar de defesas monumentais dos 3 também, né? Sem dúvida alguma, faz parte, a vida de goleiro é assim. Foi eleito o goleiro do brasileiro no ano passado, esse ano foi o Everton do Palmeiras, né? Ele tem tido muito mais altos do que baixos no Inter, mas de todo modo nós estamos tratando aqui da dúvida com relação ao goleiro,
pelo perfil do goleiro. Foi apenas nesse aspecto que nós estamos dizendo que o técnico poderá avaliar e com prejuízo para o Danilo. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho interessante o seguinte, mas eu vou dizer uma coisa, pelo menos do meu o- ponto de vista, que é algo que eu repito há algum tempo, Orestes. Eu não acho que o Inter tenha grandes goleiros. Eu acho que em termos de potencial, o Daniel está acima dos outros dois. Bem acima, inclusive. Mas eu não vejo o Inter ter uma unanimidade no gol, viu? Só de a gente ter uma disputa entre três, eu acho que já é a prova que não há uma unanimidade no gol do Inter. O ouvinte... É verdade, eu também concordo Horácio. com isso aí. Eu digo o seguinte, Celso, concordo plenamente. Não há o técnico está chegando agora, ele não conhece os goleiros. Ele tem que realmente fazer os testes para ver quem vai agradar mais a ele. Se é o cara que fica embaixo dos paus defendendo tudo, se é o cara que sai jogando com os pés, que todo mundo está precisando que o goleiro jogue com os pés para melhorar a situação. Eu acho que ele tem que fazer esses testes, porque ele realmente ele não conhece os goleiros que tem até o presente momento. Tem que fazer teste. Zé, bom dia. Se quiser ver o jogo de posição, é só ver a equipe do Manchester City jogar. Obrigado, querido Leandro, pela mensagem. Assistir a um vídeo do comentarista Cristiano Oliveira lá no YouTube. Coloca Cristiano Oliveira jogo de posição, vai ter um vídeo de 15 minutos. Não que esse comentarista seja prolixo, não é o caso, não é uma verdade. Mas lá tem esse comentarista brilhante do rádio do Rio Grande do Sul explicando o jogo de posição. Uhum. Bom, interessante. O teu canal no YouTube é Cristiano Oliveira. É Cristiano Oliveira. Tofanello diz, bom dia, hoje 30 anos da maior vitória do Ayrton Senna no GP Brasil, o carro quebrou várias marchas, terminou com dores no corpo todo, sem conseguir sair do carro sozinho, deu o início para o tricampeonato. Eu e o falecido pai fomos correndo no Beira-Rio, Internacional 2-1 no Fluminense, saudoso Enio Andrade, treinador. E Nando Záquia, vice de futebol. Torcida feliz, principalmente nesse brasileiro de 91, diz o nosso Tofanello, que está aqui ligado com a gente. Não me lembrava que tinha havido aquele jogo do Inter contra o Fluminense, naquele dia da vitória do Senna, tanto tempo, 30 anos. Bem, são 11 da manhã, 33 minutos. Falar essa do Senna, aí o Senna fechou a corrida só com a sexta marcha da McLaren. Por isso o estado de exaustão ao final da prova. Ele não conseguia levantar o troféu no final, estava com os braços endurecidos, teve contrações, a musculatura ficou enrijecida, porque era muita tensão, ele entrando nas curvas completamente sem caixa de câmbio, levando no braço, que é homem galo aquele, né? Fala, ô Silva. Bom, eu quero na volta do break passar uma informação da Federação Gaúcha de Futebol. 11h34, já voltamos. Retomamos ganhando o jogo pela Guaíba, 11h39 da manhã, a hora certa é Carrefour. Eu falei Carrefour. O que é o Carrefour? Carrefour, todos merecem o melhor. Hoje até noticiamos o Carrefour comprou o Big. É uma potência a marca Carrefour. Confirmando a hora certa, 11h39. O Silva pediu para dar uma informação sobre federação na volta. Fala, Silva. Bom, ontem nós já falávamos que aconteceu a transação de pena do Miguel Ángel Ramírez, que seria julgado, podendo pegar até 6 jogos de suspensão. O departamento jurídico do Inter, com uma habilidade baseado também naquilo que diz o CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, conseguiu fazer uma transação de pena. Miguel não foi julgado e o Inter vai pagar R$8.000 para a Federação Gaúcha de Futebol. A Federação Gaúcha de Futebol firmou uma parceria ontem com o governo do estado do Rio Grande do Sul. E todo o valor arrecadado em transação de pena será agora revertido em insumos para o combate da Covid-19 aqui no estado. Ou seja, o governo repassa uma lista de materiais que precisam ser comprados para o combate do Covid nos hospitais e nas UPAs, enfim, e a federação, com o dinheiro arrecadado nas transações de pena do TJD, vai comprar esse material e repassar para o governo. Então, os R$8.000 já do Miguel Ángel Ramírez, a transação de pena, já será revertido em insumos para o combate do Covid-19 com esta parceria da federação com o governo do estado. A transação penal, ela sempre se dá naqueles casos em que o ilícito, por assim dizer, seja pequeno.
de pequena monta, de pequeno dano, para réus primários, para réus que não tenham muitos antecedentes, que não tenham condenações e que não tenham cometido algo assim muito grave. Nesses casos, no direito a gente fala em pequenas causas, nos ilícitos penais, a possibilidade da transação penal, que é a suspensão da pena, fica por 2 anos, lá o cara transaciona com o Ministério Público, é um benefício do processo e não pode reincidir por 2 anos. Então aí ele não fica com a ficha suja, como se costuma dizer numa linguagem leiga para as pessoas compreenderem. Ele consegue fazer a transação. No futebol agora isso está acontecendo. A preocupação é que agora não haja uma enxurrada de transações em nome da ideia de fazer essa benemerência, de fazer esse... Tem que se estabelecer, né, Zé, de uma forma muito clara o que é essa pequena causa, né, o que é esse pequeno delito. Isso tem que ficar claro. Eu concordo que o que fez o Miguel Ángel Ramírez foi um pequeno delito, não era nada assim para se enforcar em praça pública, né? Convenhamos, não é o caso de pegar o Miguel Ramírez e enforcar. Muita calma, as pessoas queriam assim que o Miguel fosse deportado, muita calma nessa hora. Agora tem que estabelecer uma diferença muito clara, né? Ou um limite, pelo menos, do que é um pequeno delito, né? Para o que é de fato um delito a ser observado de uma forma mais detalhada do ponto de vista jurídico, porque o Miguel Ramírez ele não perde nem sequer o seu réu primário, né? Então, na verdade, para o Inter foi uma grande vitória isso, porque... A primariedade permanece. Ele quando for denunciado por alguma coisa que ele venha a cometer daqui para frente, ele vai continuar sendo réu primário, né? Bom, a gente não vai ficar falando de coisa de linguagem técnica, mas nós falamos em crime de bagatela. Por exemplo, o cara vai lá, tá com fome, a família tá com fome, ele pega uma lata de ervilha. Não estamos dizendo que deva fazer isso. Mas esse é um crime pequeno, um furto famélico. O cara que vai numa padaria e rouba um pão para alimentar a sua família, ele não deve ter a mesma pena do que o cara que rouba um banco. Sim. É isso, né? Sim, ou que rouba, vamos dizer assim, num ato de corrupção, cilindros de oxigênio de quem precisa em UTI. Claro, não, aí é bem diferente, né? Eu acho que porque foi debatido e eu cobrei muito o que a federação ia fazer com esse dinheiro dessa transação do Miguel Ángel Ramírez. Então eu quero parabenizar aí a federação e o governo do estado porque está revertendo este dinheiro em compra de insumos. Pode ser pouco, R$8.000, sei lá quantas mil máscaras dá, quantas luvas dá, enfim, mas já é uma iniciativa e um pouquinho que já vai ajudar neste combate a essa doença miserável que é o Covid-19. De pouco em pouco a gente vai resolvendo o problema, né? Cada um ajudando. Iniciativa louvável, sim. 8 mil pode ser pouco, mas é melhor do que nada, né? Sim. Então, parabéns à Federação Gaúcha de Futebol. Com certeza esses R$8.000 farão muita diferença para o combate da Covid, farão mais diferença para o combate da Covid do que, por exemplo, para os cofres da Federação, onde até teria também onde ir ajudar clubes menores, por exemplo, que estão em dificuldade ainda maior nesse momento sem jogos, mas ajudar na busca pela melhor da situação ou de hospitais, ou na compra de máscara, sei lá, mas que ajude na relação com a Covid, é um belo destino para esses R$8.000, que vão sair do bolso do Ramírez, né, e não do Inter. A informação é essa, que vai pagar o Miguel Ángel Ramírez. O ano passado o Cudê também teve uma transação de pena, e o valor era de R$5.500, e quem pagou foi o Eduardo Cudê. Então, a informação é que vai sair do bolso do técnico colorado. Eu cheguei até a falasse do Cudê, coloquei no grupo, tava vendo, entusiasmado assim, bem contente mesmo, porque vale a pena. Tem jogos que tu para e fica olhando e o jogo vai te envolvendo e tu não sai da frente da TV. Que foi o Celta de Vigo, o time do Cudê, contra o Real no final de semana. O Celta perdeu por 2-1, mas meteu-lhe uma pressão no Real, controlava o jogo. E aí me chamou a atenção o modo eficaz, como rapidamente o Cudê conseguiu implantar o modelo dele lá no time do Celta. E com até diria uma vantagem em relação ao que ele tinha aqui no Inter, com mais disciplina de parte do time do Celta na execução do modelo. Muito interessante. Foi 3-1 o jogo, viu, Zé? 3-1, eu não peguei até o final, eu fiquei olhando e aí me chamaram para almoçar, mas o terceiro gol deve ter sido no finalzinho, porque já estava no fim. Sim, 50, é que tava 2-1 pro Real, e aí o Celta, claro, se jogou para cima para fazer o gol de empate, né? Ou fazia o empate ou tomava o terceiro, acabou tomando o terceiro.
Mas o Cudê tá bem lá, é claro que nos últimos jogos ele mais empata do que outra coisa, tá? Os últimos jogos ele tem, eu não tenho agora o número de cabeça, acho que são 2 vitórias, 2 derrotas e 5 ou 6 empates, 7 ou 8 empates, uma coisa assim. Ele tem empatado demais. Mas ele pegou o Celta no rebaixamento e agora tá no meio de tabela, tá fazendo uma campanha legal. E isso de conseguir impor rápido o seu estilo, ele conseguiu isso no Inter também, né? Porque assim que ele chega no Inter, ele tem 2 pedreiras na pré-Libertadores, né? Vocês vão lembrar, contra o Tolima e contra a Universidade de Chile. Então ali ele já tinha o famoso tiro, porrada e bomba na largada, já não tinha nem muito tempo para trabalhar. E ele conseguiu, ali foi um momento em que ele passou, teve alguma dificuldade contra o Tolima, especialmente quando o D'Alessandro foi expulso, mas ele conseguiu muito rapidamente colocar no Inter o estilo dele, né? Vamos ver se o Ramírez consegue também rapidamente. O Abel demorou um pouquinho, mas quando colocou deu super certo. E vamos ver agora se o Ramírez consegue rapidamente ou não implementar o seu estilo, que é mais complexo, né? Que é mais difícil de ser compreendido para pegar os últimos técnicos do Inter na comparação com o Abel e com o Cudê. Bem, falamos sobre o jogo de hoje, conversamos sobre essas mudanças que o técnico pretende fazer. Falamos sobre o adversário, o Magno considera que é um jogo que tem um adversário de qualidade, e essa parece a realidade, o Caxias ainda não perdeu na competição, é um time invicto. E além desse jogo, nós temos um outro que é o jogo do Novo Hamburgo, em que o Novo Hamburgo está numa posição ingrata, tá brigando para não cair. Com 6 jogos da competição, 2 jogos programados para hoje e mais 4 jogos para amanhã, que incluem entre esses 4 o jogo do Grêmio contra o time do Juventude. Eu não sei se vocês consideram que a gente já esgotou o Inter, podemos passar para os outros assuntos do programa, porque eu gostaria de avançar. Viu, Zé? Não, até sobre essa questão de horários aí, hoje tem esse Inter e Caxias 10 da noite, quarta-feira. Ainda tá ali no limite, beleza. Domingo tem na Arena Grêmio e Pelotas 10 da noite. Parabéns a quem programou um jogo domingo às 10 da noite. Tudo por conta do lastro financeiro. É curioso que amanhã eles puxaram para as 10 em tese para dar mais tempo pro Big Brother, né? E aí domingo eles botam o jogo no horário do reality show. Mas enfim, aí até porque domingo não vai ser TV aberta, evidentemente, né? Há pouco um ouvinte debateu internamente comigo aqui, Oliveira. Eu até fiz a defesa do Oliveira. Eu disse que as pessoas não podem confundir. Nós estamos fazendo uma crítica, que é uma crítica, por assim dizer, em defesa dos melhores interesses da imensa maioria. Não é a crítica ao concorrente que detém os direitos. A crítica é com relação ao horário inadequado. Claro que não. O Magno ainda falou ontem, quem transmite o Campeonato Carioca é a Record. E daí, qual é o problema? Não tem nada a ver com ser de concorrente ou não. Vamos parar de pensar pequeno também, né? A ideia não é estar aqui ficar diminuindo ninguém porque seja concorrente. A ideia é de dizer que o horário é inadequado. É apenas isso. Cara, a pessoa que acha que a gente faz uma crítica porque é o concorrente, isso diz muito mais a respeito da falta de inteligência da pessoa do que de qualquer opinião nossa. Por exemplo, se não existisse a TV Globo para despejar dinheiro no futebol brasileiro como faz, não existiria futebol brasileiro. Ponto. Os clubes acabaram de divulgar balanços financeiros. Sabe qual é a conta que mais bate na porta de Grêmio e de Inter para despejar dinheiro? TV Globo. Então não tem nada a ver de crítica porque é concorrente, porque não é. Vamos parar de ser idiota. A questão da crítica, Magno, a questão da crítica é em relação ao horário. Daqui a pouco vai chegar o dia em que a TV vai chegar e vai dizer, não, o jogo vai ser à meia-noite porque nós queremos emendar o jogo com o Corujão. E aí esse torcedor que acha que estão falando porque é da concorrente, ele vai ficar, poxa, mas como é que eu vou ficar até as 2 da manhã acordado se eu acordo às 5 para trabalhar? Aí te ferra, bonitão, como é que faz? Nós estamos avisando agora, e aí? São 2 coisas, não é o problema da Globo transmitir ou da Record transmitir, é o horário que é um horror, primeiro ponto. Segundo, se a TV Globo, bem lembrada pelo Oliveira, não despejasse dinheiro todos os anos nos principais clubes do futebol brasileiro, o nível seria de Bolívia hoje em dia. Só um outro assuntinho sobre Inter aí, o Silva pode nos ajudar nisso, porque ele é um... Tenho mais para falar de Inter também, viu, professor? Ele é bem enfronhado sobre essas coisas. A notícia que saiu ontem, que circulou, foi do interesse do Shakhtar, que é outro, senão o clube do Tyson, pelo menino Vinícius, Vinícius Tobi, né, da base. Não, Vinícius Tobias. É Tobias. O que dá para falar desse jogador?
que é uma promessa que tem que ainda comer muito feijão para se firmar nos titulares. É um Então, garoto de 17 anos, né? Isso aí, eu vi ele jogar, eu fiz o jogo do Vinícius Tobias, ele é a promessa, assim, da base do Inter, ele é de 2004, cara, ele é muito novo, ele é de 2004, quando eu fiz o jogo ele estava no Sub-17, e foi um momento, cara, em que o Inter principal, eu acho que foi quando o Saravia se machucou, porque aí eles tinham puxado o Heitor, ou o Rodinei estava suspenso, cara, deu algum problema, que tinha que Rodinei ou o Heitor, um dos dois estava fora, e o Saravia já machucado. E aí o que é que o Inter fez? Puxou o Lucas Mazetti do Sub-20 para ficar no banco de reservas no jogo, que ele nem entrou, esse jogo que eu tô dizendo foi lá por, sei lá, setembro, outubro do ano passado. E aí num jogo de Brasileiro Sub-20, que era esse que eu estava fazendo, o Lucas Mazetti foi puxado para ficar no banco do Inter principal e o Vinícius Tobias foi jogar. E ele apareceu e ele foi muito mal no jogo. E aí, cara, conversando, enfim, com o pessoal da base do Inter, até já era natural que ele fosse ter dificuldade, porque ele tem uma compleição física de um menino, de um garoto, de um adolescente de 16 para 17 anos, que é o que ele tinha o ano passado. E ele estava jogando contra os caras de 20. Então, assim, ele tem potencial, ele é tratado no Inter como uma joia, mas ele tem essa dificuldade que é normal, ele é muito novo ainda. A gente vai começar a ver o Vinícius Tobias no principal do Inter daqui uns 2 anos. Ele não é um cara para agora, como daqui a pouco pode ser para agora um Lucas Mazetti, até por ser mais velho. O Vinícius Tobias é para depois, ele não está conseguindo jogar. Ou talvez agora até esteja, mas lá quando eu fiz esse jogo no ano passado, ele não estava conseguindo jogar de igual para igual nem com o Sub-20, o que é, gente, normal, tá? Absolutamente natural isso. Então ele tem muito para evoluir até na parte física. Ele é uma promessa da base do Inter, mas bem para frente, ele não é para amanhã, ele é para daqui uns 2 anos. Eu resumi, bem resumido, isso que o falou Oliveira. Quando eu disse tem que comer feijão, é porque ele ainda não está pronto para ser titular. Sobre Shakhtar e Vinícius Tobias. O Vinícius Tobias despertou interesse de outros clubes, Real Madrid, Juventus também, fez sondagem, e o Shakhtar também. Mas vamos lá. Que surgiu uma informação que o Shakhtar queria o Tobias para liberar o Tyson agora. E eu conversei ontem com o presidente Alessandro Barcelos e não tem nada de Vinícius Tobias para liberar o Tyson agora. Mas se um clube chegar hoje no Beira-Rio com uma maleta, sei lá, com 5 milhões de euros, 10 milhões de dólares, leva o Vinícius Tobias com lacinho e tudo. Porque aí é a dificuldade financeira do clube. Assim como o Grêmio vendeu uma promessa, o Diego Rosa, o volante, sem jogar no profissional, e assim como vendeu o TT também. O caso do Inter é mais complicado. O Grêmio está no superávit, o Inter não. Então, se chegar uma proposta boa, vai levar até o presidente Alessandro Barcelos vai, se for o caso. Mas vamos lá. Sobre Tyson. O Inter tem já um acerto com o Tyson, chegou no teto, e esse teto é R$650 mil por mês. O que é um maravilhoso salário. Mas não é nem a metade do que ganha o Tyson no Shakhtar. Mas o Tyson aceitou, porque quer voltar para o Brasil, quer voltar para o Inter, quer ficar perto da família que mora em Pelotas. R$650 mil por mês. O que está dificultando agora é o Tyson até o dia 23 de maio para poder jogar pelo Inter ainda neste primeiro semestre. Caso contrário, ele só vai jogar no Inter no segundo semestre, na segunda janela de transferência, que acontece no dia 1º de agosto. Então, a dificuldade agora é fazer com que o Tyson consiga a liberação do Shakhtar. Não é fácil. O Tyson brigou com o técnico do Shakhtar, foi afastado. O Tyson é ídolo e é até capitão, vinha sendo capitão nos últimos jogos. E o Shakhtar vai querer dificultar a liberação do Tyson. O empresário do Tyson, inclusive, está na Ucrânia tentando acertar isso aí. Se conseguir, até o dia 23 de maio, ele joga pelo Inter ainda neste primeiro semestre. Caso contrário, vai jogar só em agosto. Este dinheiro que vai para o Tyson é o dinheiro que ganhava da Alessandro, que não renovou contrato no final do ano passado. E o Tyson é um sonho de consumo antigo por parte da direção do Internacional. É bem isso que eu tinha lido, o que está dizendo o nosso Silva. O João Patrício Herman também andou falando, né? Se chegar uma proposta irrecusável, não tem o que fazer.
porque o Inter não está em condições de ficar Uma abrindo. proposta irrecusável, o Inter vende qualquer jogador, Zé. Yuri Alberto, Guerreiro, Heitor, Lomba, Danilo, João Patrício Herman. Se chegar uma proposta irrecusável, o Inter vende também. Não tem dinheiro. Vende até as goleiras do Beira-Rio. Olha, vende mesmo. O Gigantinho. Mas é isso aí, cara. Para um clube que está numa condição financeira complicada, proposta irrecusável é aquela que se aproxima do valor de mercado. Se aproximou do valor de mercado, vende. Paciência, não tem. Nós somos um mercado formador e vendedor. O que é que faz um mercado formador e vendedor? Forma e vende. É claro que vender não é sair por aí distribuindo o cara de graça. Tu chega lá, oferece 2 pilas pelo jogador, e é claro que não, né? Tem lá o seu valor de mercado para pelo menos chegar perto. Agora, um clube na situação financeira do Inter não tem muito poder de negociação. Se o valor de mercado é 10, eu chego com 8 à vista, tem que vender, parceiro. Paciência. Um ouvinte está dizendo assim, uma dúvida importante. Se Tyson vier só pelo contrato, ele não pode jogar mesmo assim? Tem que esperar a próxima janela do mesmo jeito? Entendo que se vier em junho, por exemplo, Sim. Porém, vem estando sem contrato algum. Aí não precisa esperar janela. Precisa, porque daí vale entrar agora, tem que estar livre, nesta janela, tem que estar livre até o dia 22 de maio, para que no dia 23 ele possa ter o nome no bid. Caso contrário, não joga. Mas só que o Tyson, repito, o contrato do Tyson acaba na metade do ano, em junho. Para que ele possa vir agora, o Shakhtar tem que liberar. Tem que haver uma rescisão com o Shakhtar em tempo hábil. Ele não pode, por exemplo, rescindir com o Shakhtar e seguir ligado aos ucranianos, não tem como. Ele tem que rescindir com o Shakhtar, e para rescindir com o Shakhtar vai querer alguma coisa, né? Quem fez a colocação foi o Miguel da Rocha Ferreira, que está conosco aqui. Miguel é fisioterapeuta, tá com uma roupa aqui de trabalho. Obrigado, Miguel, pela tua companhia. Vem aí notícias, edição... Viu, Zé? Magno. É aquela coisa, se tu quer vender um carro, tu vai tentar o máximo possível que atinja a FIP. Se mandarem muito longe da FIP, tu ignora. Vai para uma nova proposta. Agora, Guilherme Kepler com as notícias do meio-dia do Guaíba Notícias, e depois retomamos o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. Meio-dia, 5 minutos, estamos retomando o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. O programa A Hora Certa aqui é para Carrefour. Todos merecem o melhor. Carrefour e A Hora Certa, 12:05. 2 ouvintes especiais aos quais eu quero mandar um afetuoso abraço. Me mandou uma mensagem carinhosa aqui, o meu querido Jason Lisboa, dizendo que já tá na segunda semana, que tá tudo bem, tá de férias. Tá fazendo tudo que tem direito para fazer, curtindo a família, curtindo o menino e graças a Deus tudo superado. Controlou a Covid e tava com a voz bonita. O Jason aqui mandou uma mensagem muito carinhosa. E o Gutierrez Sanches também tá lá acompanhando o programa, diz que o programa tá ótimo, tá nos ouvindo. Obrigado, Guti. Ana Carolina Aguiar. Queria mandar, claro, um beijo pro Guti aí, né, que a gente tava com saudade de ter todo mundo na casa, né, a gente fica com saudade dos colegas que são muito queridos pra gente. Falei, o Jason tem que voltar logo, preciso do meu companheiro de chamadas aí, a gente gravava chamadas, se divertia e tudo mais, tô solita, né, fazendo aí a programação e chamando pros jogos. Eu falei, tá faltando a criatividade dele, então um abraço pro Jason, querido, amado, que bom que ele se recuperou bem. Eu não sei porque eu tenho a impressão que o guri do Jason vai ser radialista também. Não fala isso que ele já vai arrancar os cabelos em casa. Mas é uma profissão maravilhosa. Paga pouco, mas a gente se diverte muito, né, Ana? Tem que se divertir, né, Zé? Pelo menos isso. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui um programa, um debate bastante firme. Terminou o programa, eu recebo uma ligação. E aí, cabeça, como é que tu tá aí, cara? É assim que a gente é com os colegas. É um companheiro do debate, que na hora do debate, às vezes a gente pensa diferente, troca posições antagônicas, mas que fora do ar somos colegas, companheiros, somos amigos. Meu querido Cristiano Silva, por exemplo. E aí a gente conversa sobre família, sobre vida pessoal, sobre trabalho, outras coisas e tal. Esse é o lado bom da nossa profissão. São essas relações que a gente tem, que nos levam. Imagina se a gente concordar em tudo, não tem debate. Sim. E se o cara não se enfurecer um pouco, a Ana não tem como ficar acalmando, né? Não tem como entrar pra dar o carteiraço. Essa aqui que eu só fico acalmando também, o pessoal. Falei, me dei o nome de Maracujina, então, Zé Aldo, Virei a Maracujina do debate. Eu fico magoadinho, eu sou teimoso, aqui, padrinho.
Olha aqui, ó. A Ana só Aqui se mete comigo. Tomou uma voadora do Oliveira lá na primeira meia hora, aí ficou quieta. Quando é comigo, ela vem da porrada. É que eu fico, né? Às vezes eu fico de interromper a palestra, eu acho difícil, né? Fica complicado e a gente preza pela educação sempre, né? A gente fala sempre com boa educação, que a mamãe deu em casa, viu? A gente tenta amenizar sempre os ânimos, né? Como é que é, Orestes? Aqui na minha casa não tem debate. Eu sempre concordo com a dona Helena. Eu não dou voadora nem no bonequinho do videogame, vou dar voadora no ar. Ele não tem condições físicas de dar voadora, já não é tão menino assim, e atleticamente não tá um pouco, com poucas condições, mas ele dá uns carrinhos às vezes. Mas eu também dou meus carrinhos, eu também tento às vezes contrariado, porque essa é da dinâmica do debate, às vezes a gente se altera um pouco, mas não quer dizer que nós vamos virar inimigos um do outro e que aquela coisa vai se eternizar. Isso é verdade, é verdade. Eu às vezes fico... É que eu falo assim, até sobre aquela questão que a gente estava falando, né, a questão dos quadradinhos, isso e aquilo, é que às vezes a gente tem que recorrer a esses lugares mais comuns na cabeça do torcedor. Eu falo assim, eu também tive que aprender muito e ainda estou aprendendo, né, sobre essa questão de jogo de posição, específico, como é que funciona, porque eu vi muitas críticas pontuais a jogadores, e acho que o Dourado pode passar muito por isso hoje, porque tinham características muito diferentes nos outros tipos de treinamento e também na proposição de jogo, que eram as jogadas individuais, que às vezes encontravam os espaços, antecipavam, criavam e até marcavam. Eu acho que o Edenilson sofre um pouco com isso, o Patrick sofre um pouco com isso, porque o torcedor, ele se irrita, tá, mas o cara tá fazendo corpo mole, o que tá acontecendo? Não, é que dentro do estilo de jogo a mentalidade muda, e é difícil pro jogador, é difícil pro torcedor que tá assistindo, e a gente tem que saber diagnosticar onde é que tá a evolução, jogo após jogo, porque ninguém troca as coisas, passe de mágica, e tudo vai ficar muito bem, obrigado, daqui a pouco vai virar o Barcelona, daqui a pouco vira o time europeu. Não é assim, o jogador precisa de tempo, né, Orestes, para se adaptar a esse novo estilo de jogo, não é também assim da água pro vinho, da noite pro dia, que as coisas vão se ajeitar. Eu acho o seguinte, que tem jogadores que vão assimilar muito bem o que o Ramírez quer, e tem outros que vão demorar para assimilar. E depende de cada jogador, depende do atleta, né? Vai de cada um. O cognitivo de cada um. Quer ver um que está começando a entender, que foi nessa, de novo vou citar aquela entrevista que eu li do Patrick pro Globo Esporte, o Patrick entendendo que com esse novo modelo ele vai ter talvez uma participação menor em termos de quantidade de vezes que a bola vai chegar até ele. Agora, mesmo tendo uma participação menor em termos de quantidade de vezes, ele pode ter uma participação maior em termos de otimizar as suas ações no campo. Ele pode, por exemplo, ser colocado em uma região do campo, e agora, e segundo ele próprio, ele está tendo tarefas de atacante com o Miguel Ramírez, ele que é um volante de origem, mas por ter ali uma força física, um bom arranque, vai ser cada vez mais colocado perto da área. Ele jogando aberto, por exemplo, atrai marcação. Ele jogando aberto, ele ocupa uma região do campo que deixa o adversário preocupado por Inter atacar ou pela região dele ou por outra. O futebol é um jogo maravilhoso por isso, tá? Quando a gente para entender o que está acontecendo, que não é só, que não são 22 correndo atrás de uma bola, mas que tem muita organização, tem muita ideia, tem muita estratégia. O futebol fica um jogo mágico por conta disso. E aí, como não existe uma estratégia 100% certa ou outra 100% errada, dá margem para várias interpretações diferentes e várias buscas diferentes pelo mesmo objetivo, que é o gol. Alguns tentam menosprezar essas ideias mais táticas e essas falas mais teóricas. O futebol é importante fazer gol. Sim, todo mundo quer fazer gol. Não existe um esquema tático que busca derrota. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer fazer gol. A questão é como fazer gol, como chegar até o gol. Dar um bico pro centroavante e evitar que a bola passe pelo meio campo? Bom, é uma estratégia. Né? É uma estratégia, daqui a pouco, jurássica, mas não deixa de ser uma estratégia. Ficar trocando passes de um lado para o outro até que o espaço apareça é uma estratégia. Usar a bola longa é uma estratégia. Atrair o adversário para o seu próprio campo para que ele avance e deixe as costas desguarnecidas é arriscado? Mas também é uma estratégia. Tudo isso a gente vê no jogo de futebol. A gente identificando isso percebe que esse jogo é fenomenal. Eu até cheguei a mandar uma pergunta para o Pfeiffer.
Só para não perder também essa questão do gancho, é que também dentro desse jogo de posição, e pelo menos na minha concepção, algo que tem que estar muito bem estruturado também é a base do futebol, que são os passes. Às vezes passes curtos, passes encontrando, né, essas áreas que são delimitadas. Então, quando surge uma oportunidade ou quando não se tem mais aquele espaço voltar a bola, você tem que fazer aquele passe um pouco mais preciso, bem mais preciso na realidade. Tem muitos jogadores jovens, eu vejo assim, o Praxedes, o Heitor, nesses passes eles vêm pecando muito e dando a bola para o adversário. O torcedor daqui a pouco perde a paciência por causa disso. Ah, mas por que tá mandando para trás? Mas por que tá mandando para lateral? Porque cada um tem o seu papel e todo mundo nessa engrenagem, se alguém tomar a iniciativa, se alguém abrir aquele espaço, vai ficar desguarnecido. No retorno, numa roubada de bola, o que acontece, a gente vê aí às vezes esses gols, né, 3-3, 4-2, eu falei assim, a gente tem que se acostumar mais a um futebol que dentro dessas alterações vai ter gols, vai ter muitos gols, a partir assim de 1-1, 1-0, eu falo, pô, a gente já tá cansado de ver isso, né, os retranqueiros, gauchão geralmente o pessoal tem aquela preguiça, e até sobre a mudança de horário é aquela coisa que já não é muito interessante o torcedor ver um jogo que é de experimentação, que às vezes coloca o elenco reserva, claro, tem para conhecer o jogador, mas não é sempre que o torcedor quer ver isso, tanto que é a obrigação que coloque os titulares fazer essa mescla pelo regulamento para gerar o lucro para a empresa que transmite. Mas ao mesmo tempo colocar tão tarde é o que eu falo, pô, daqui a pouco o pessoal tem que acordar 8 horas, 7 horas da manhã, como é que vai ficar até meia-noite para assistir um jogo de futebol que não é o creme de la creme, não é uma Libertadores da América, não vale muita coisa, assim, principalmente nessas fases iniciais. Para nós é uma diversão e esse é o nosso creme, né? A narração de um jogo, da dupla. O horário é ruim, mas para nós é uma diversão. E a gente convida... Eu adoro, né? Eu sou uma apaixonado pelo gauchão, né? O pessoal não gosta, mas eu gosto ainda do nosso Gaudério aqui. Eu tô falando com o Pfeiffer aqui pelo WhatsApp e eu perguntei, alemão, Borré pode vir? Aí ele disse, olha, um colega deu, eu tô tentando confirmar, mas o presidente, eu andei lendo o presidente, ele disse, olha, é muito caro esse jogador, os grandes clubes todos querem, o Palmeiras já desistiu. Ele não disse... O Oliveira agora há pouco disse que o Cudê indicou o Borré lá pro Celta. Pro Celta de Vigo. Mas o que eu entendi, assim, o presidente não quis alarmar os gansos, mas não descartou. O Pfeiffer está tentando confirmar com fontes dele se tem alguma coisa. Perguntei por Alex Teixeira, esse já foi dito pelo Romildo que é absurdo o valor. Então ele está descartando o Alex Teixeira, que está lá na China. Mas ele está tentando confirmar alguma coisa sobre Borré. O que te parece esse jogador aí, Oliveira? Tu que é o nosso comentarista e gosta de acompanhar o futebol sul-americano com mais atenção. Eu gosto bastante do Borré. Santos Borré, ele é um colombiano, joga como titular do River Plate, cara que faz gol, cara que chega na área, ele não é propriamente um ponta, o que me deixa muito preocupado, sinceramente. Embora eu goste do Borré, me deixa preocupado essas avaliações do Grêmio, e isso pode parecer contraditório, mas não é. Porque o Grêmio, na verdade, está atirando para tudo que é lado, mas não sabe o que quer. Tu vai trazer o Borré, vai colocar ele aonde? Vamos lá, vai jogar onde o Borré? Vai jogar na ponta direita? Não, ele não joga na ponta direita. Vai jogar na ponta esquerda? Não, ele não joga na ponta esquerda. Vai botar o Borré aonde? De centroavante? Vai tirar o Diego Souza do time, que foi o cara que mais deu certo no Grêmio no último ano? Não vai tirar o Diego Souza. Vai colocar o Borré de camisa 10 no lugar do Jean-Pierre? Não, ele não é camisa 10. O Borré, ele é um jogador de ataque, um segundo atacante ou eventualmente um centroavante com características bem diferentes àquelas do Diego Souza. Então vai mudar o esquema? O Renato vai mudar o esquema, ele está no Grêmio há 5 anos, nunca mudou. Ele vai mudar agora? Se ele vai mudar o esquema agora, não, então tudo bem. Então a gente senta, conversa, é um cara que acrescenta. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o Grêmio está trazendo um jogador, ou está buscando um jogador, caso se confirme esse interesse pelo Borré, que é um cara que no esquema do Grêmio pode entrar no lugar só de um jogador, que é o Diego Souza, que é justamente a posição que o Grêmio não precisa. Eu classificaria o Borré como um segundo atacante. O esquema tático do Grêmio não tem espaço para um segundo atacante. O esquema tático do Grêmio tem 2 volantes, tem um meia, tem um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. Então, ou o Grêmio muda esquema, ou o Grêmio está trazendo um jogador sem saber onde é que vai colocar em campo esse jogador. E isso me deixa bastante preocupado. Ele é bom jogador, ele chegaria, né, sempre na condicional, para jogar, ele finaliza bem, ele se movimenta bem, ele é inteligente,
ele não é tão alto, mas ele tem uma presença de área porque ele se coloca bem, ele entra para finalizar, ele faz gols, ele é um goleador, ele é um artilheiro, ele dá assistência, ele participa do jogo. Todos esses predicados são positivos do Rafael Santos Borré. A questão é que pro esquema tático do Grêmio, ele entraria no lugar de quem? Ou do Diego Souza, ou teria de mudar o esquema. Se o Renato está pensando em mudar o esquema, beleza. Se não, o Grêmio está buscando um jogador que ele não sabe onde é que vai enfiar. A impressão que me passou, eu não sei qual é a opinião dos outros companheiros, é que a aposta não é pelo perfil ou pela característica e pela função, senão que pela qualidade. Parece uma ideia de trazer alguém que seja um pouco diferenciado. Eu acho que é diferente, eu acho que a ideia é só para ter um grande nome. Do tipo assim, acalma a imprensa, acalma a torcida e traz um grande nome. Depois a gente pensa como é que vai encaixar esse cara no time. Para mim o Grêmio está fazendo isso errado. Para mim está faltando, e de novo, ninguém do Grêmio confirmou, ao menos publicamente, essa informação do Santos Borré. Mas para mim o Grêmio está indo no mercado em busca muito mais de um nome do que numa contratação estratégica pontual. Se houver uma mudança... Será que... Vai, Horácio. Será que a direção não está pensando em trazer um companheiro para jogar com o Diego Souza, ali lado a lado ali ou não? O Grêmio anuncia que quer um atacante. O Grêmio anuncia que quer um atacante desde o começo, quando houve o início do processo de montagem do time para 21. Era um volante e um atacante. São as prioridades do Grêmio. Isso foi dito pelo presidente do Grêmio, pelo Romildo, para mim e para o Pfeiffer no Repórter Esportivo semana passada. As prioridades são um volante e um atacante. A questão é que nem todo volante é igual, e no caso do volante a gente já definiu o Grêmio definiu e nós conseguimos observar qual é o volante que o Grêmio busca, que é um primeiro volante, que é um jogador mais de marcação para liberar o meio-campo, e no caso do atacante, ou o Grêmio muda o esquema, ou o único lugar que o Santos Borré pode jogar nessa distribuição do Grêmio é no lugar do Diego Souza, que é justamente o que não precisa. Não precisa isso. Se o Grêmio pensa em formar uma dupla de ataque, portanto mudar o esquema e o ataque for Borré e Diego Souza, aí é diferente. Aí ele pode render muito. O que me preocupa é que eu acho que está faltando para o Grêmio compreensão do time que ele tem em mãos. O Grêmio está buscando primeiro um jogador para depois pensar em como encaixa o jogador no time. Não. O caminho é inverso. Tem que primeiro diagnosticar qual é a tua fragilidade e a partir daí no mercado buscar. Uma outra discussão que está dentro desse cenário de avaliações do Grêmio é a respeito do zagueiro. O Grêmio cogitou repor, trazer um outro zagueiro, tentou aquele zagueiro que estava lá no Atlético, no América Mineiro. É Dimas o nome dele, né? Que agora tá indo lá pro Ceará. Não. Como é um Messias. Nome? Messias, aqui Dimas. Messias. Alô, Manuel Messias em Fortaleza. O Messias, ele não aceitou porque viria para ser reserva. O Grêmio parece que está inclinado a apostar no garoto Juan, e ele parece que aproveitando bem essas oportunidades que tem, porque as atuações dele têm sido melhores, inclusive, que as atuações do Rodrigues. Eu não sei o que pensam os nossos companheiros. Vou eu falar, gente? Não tem mais ninguém aí? Cadê o povo? Eu não sei o que pensam os nossos companheiros a respeito dessas avaliações do Grêmio, mas é isso. O Juan uma entrevista aqui, mas tudo bem, eu respondo. Eu vou como entrevistado responder a tua pergunta na entrevista coletiva. Olha, veja bem, eu acho que o Juan, agora falando sério. O Silva fez isso ontem, mas cadê os outros aí? Pois é, então assim, eu acho que o Juan, ele tem mostrado, para ficar no Juan, tá? Já que o Messias em princípio não vem. O Messias tinha aceitado a proposta do Bahia, porque no Bahia ele seria titular. E aí o América Mineiro não gostou das condições do Bahia e não quis entregar para o Bahia. E aí entrou o Ceará na jogada também com a promessa do Messias ser titular. O que eu acho do Juan? O Juan é um zagueiro promissor. O Juan é um zagueiro que, ao meu ver, para o meu gosto, e daqui a pouco a bancada pode discordar, mas para o meu gosto, eu vejo no Juan mais futuro do que o Rodrigues, mas ele tem que ser lapidado em vários aspectos. O Juan é um cara que não está pronto. Só que ele só vai ficar pronto um dia se ele jogar. Então a sequência que ele tem, para mim, está mais do que certa. Nessa largada de campeonato gaúcho, eu tenho gostado mais do Juan do que do Rodrigues. E, inclusive, o gol que o Grêmio sofreu para o São José agora na última rodada, para mim ele é 80% falha do Rodrigues e 20% do Breno.
Tá, se pegar lá a origem tem o erro do Darlan, mas aquele lance, aquela indefinição na área, para mim é 80% Rodrigues e 20% Breno. Eu tenho nessas rodadas iniciais gostado mais do Juan do que do Rodrigues. Eu sinceramente acho que o Grêmio não tem que contratar zagueiro. Tem aí o Paulo Miranda, o David Braz, tem o Jeromel, tem o Kahneman, o Juan, tem o Rodrigues. Eu não vejo necessidade do Grêmio contratar um zagueiro. Em relação ao Borré, cara, é um grande jogador, né, velho? Mas também é o seguinte, tu vai contratar o Borré, vai jogar junto com o Diego Souza? Enfim, não sei se também teria uma necessidade de pagar o que está pedindo o Borré. Palmeiras, que tem muito mais bala na agulha, deu uma recuada. Não sei se daqui a pouco, enfim, pode ser, como disse o Oliveira, para dar uma resposta à torcida. Pode ser. É um bom jogador, não resta a menor dúvida, mas eu acho que para essa posição o Grêmio já tem. Primeiramente, eu me ausentei alguns instantes em virtude da organização que deveria ser feita neste momento e não em outro. Surgiu neste instante, então eu tive que participar agora aqui de uma organização para o final de semana. Dito isto, o Borré, a menos que de fato mude esse esquema do Grêmio, coisa que o Renato não fez, bendito pelo Oliveira, não fez, é alguém para disputar a posição com o Diego Souza. Só se mudar e for de fato alguém para estar ao lado dele no ataque. Mas não sei quem sairia também. Vão tirar o Ferreira? Não sei. Não creio que vai acontecer isso. Vai se colocar um novo sistema, uma nova fórmula de esquema, um novo esquema no Grêmio? Também acredito que não vai ser isso. Então, não sei se o Borré seria o cara para esse momento. Então, vou te dizer uma coisa, Magno. Já que o Grêmio tá, se é que a informação vai se confirmar, tá visitando lá o River Plate para perguntar do Borré, tem outros jogadores, daqui a pouco até são mais caros, eu confesso que eu não sei, tem que buscar. Mas que cairiam muito bem no Grêmio, ao menos numa posição melhor do que a do Borré. O Borré é um grande jogador, então eu gosto muito do Borré. A ponderação que eu faço é que o Grêmio está trazendo, se buscar o Borré, um jogador para a posição que já tem, que é o Diego Souza. Agora, por exemplo, o River tem o Nico de la Cruz. Eu acho até que ele é bem mais caro que o Borré, não sei, mas daqui a pouco vale a pergunta. O de la Cruz é um jogador de drible, é um cara que está sendo convocado para a seleção uruguaia. Ele é irmão do Carlos Sanches, inclusive, jogador do Santos. Ele tem drible, tem velocidade, tem bola parada. Se o Grêmio quiser um volante, e quer, o River tem o Zuculini à disposição. O River contratou agora para esse ano um jogador chamado Palavecino, que era ele é argentino, mas estava jogando na Colômbia, com grande destaque pelo Deportivo Cali. O River contratou o Palavecino. Então alguém vai sobrar desse meio campo do River. O Zuculini é outra posição, mais volante. Mas como o Grêmio também estabeleceu a posição de volante como prioridade, e o Jailson, que estava próximo, agora pelo visto não vem, continua no mesmo River a conversa e pergunta a situação do Zuculini. Perguntar não ofende. Eu falei do De la Cruz, tem, sei lá, um mais novo, que seria o Carrascal, para uma outra função de campo, mais central. Agora, o próprio River tem outras opções muito importantes para aquilo que o Grêmio precisa. Para mim, até o Grêmio precisa muito mais de outros jogadores do que o Borré. O Borré é muito bom, mas ele é uma posição que o Grêmio já tem. O Grêmio não precisa de um atacante, e o Grêmio de um centroavante, aliás, desculpa, e o Grêmio não joga com um segundo atacante. O Grêmio joga com 2 pontas e um centroavante. O Borré só se encaixaria nesse modelo no lugar do Diego Souza. E tu não vai tirar o Diego Souza no time, né? Então você precisa trazer o quê? Trazer um ponta. E um ponta o River tem. Esse cara que eu citei agora, o Nico de la Cruz, é um cara que tranquilamente pode ser um ponta pela esquerda. Foi várias vezes. Tá lá no River Plate, o mesmo clube do Rafael Santos Borré. E tem bola parada também. O Leandro faz uma observação que é interessante, ele apresenta um ponto de vista diferente do nosso. Ele diz assim: Borré não dá para discutir, é para longo prazo. O Diego tá para se aposentar no final do ano, então ele tá pensando numa ideia de para além da própria temporada. É um raciocínio diferente. Mas Borré... aí eu entendo o raciocínio dele, eu até concordo. Mas aí o Grêmio não trataria isso como prioridade. O presidente Romildo disse, Zé, com todas as letras, isso não é interpretação, isso ele disse textualmente. As prioridades do Grêmio são um volante e um atacante. Você não vai tratar como prioridade um cara para ser titular daqui a um ano. Prioridade é o cara que já desembarca no Salgado Filho titular. Então essa leitura, que eu até concordaria numa situação diferente, nesse caso eu acho que não se aplica. O presidente quer alguém para prioritariamente chegar, fardar e jogar.
O Borré é de 15 de agosto de 95, ele faz 26 em agosto próximo. Seria um jogador bastante jovem ainda para longas temporadas. Aliás, Mas tem o seguinte, o contrato do Borré acaba quando no River? Não é no meio do ano? Pelo que eu entendi, sim, tá na janela de 6 meses. Tá bom. O Borré, eu acho que ele está na mesma situação do Tyson. Ele tem que conseguir a liberação até maio para jogar esse primeiro semestre. Senão ele viria para o segundo semestre. Não sei se é a mesma janela de América do Sul e Europa nesse caso. Não, mas tudo bem. Mas na o River Plate liberar agora... Na opinião de vocês... Para o River Plate liberar agora, o River Plate vai querer uma compensação. O Grêmio está contratando. Pensando no segundo semestre, o cara está contratando, está pegando uma assinatura de pré-contrato, aí é outro papo. O Borré não está incluso nesse estilo de jogador que chega, veste a camisa e joga. Ele não chegaria no Grêmio e vestiria a camisa para jogar, ou teria que disputar alguma posição? Ele vai disputar a posição com o Diego Souza. Eu não sei se ele chega, veste a camisa e joga. Me disseram a mesma coisa do Churin. Churin chega, veste a camisa e joga. Até agora eu não vi nada do Churin no Grêmio. Mas o Borré, pela qualidade que tem, sim, ele chega, veste a camisa e joga. Só que onde ele chega, veste a camisa e joga, tem o cara que é o goleador do Grêmio na temporada e está dando conta do recado. Não, é aquilo que eu estava dizendo. O Borré, ele só entra no time do Grêmio hoje como um segundo atacante. Não vai tirar o Diego Souza. E como o Grêmio não joga nessa distribuição com um segundo atacante, o Grêmio, se for atrás do Borré, está indo atrás de um cara que eu não vejo lugar no time. Embora seja muito bom jogador. Vai tirar o Diego Souza? Bom, se vai tirar o Diego Souza, o Borré vai ser o centroavante titular. Só que vai tirar o cara que foi o melhor jogador do Grêmio no último ano? Não me faz sentido. É um grande jogador que o Grêmio, nesse momento, para agora, para ontem, eu não posso encarar como prioridade. Prioridade seria um ponta, um cara pelo lado do campo, ou um volante, como disse o Romildo. Me preocupa muito o Grêmio no mercado, caso se confirme de novo essa investida no Borré. Me preocupa porque o Grêmio está buscando um jogador que é muito caro e que vai ter que mudar o esquema para encaixar. Ele é tão caro que nem o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras quis, o São Paulo quis e eles não conseguiram. Pfeiffer diz, me disseram aqui que não é para levar muito adiante esse papo de Borré. Não deve rolar. Bom, então tá aí uma manifestação de um repórter ultra mega super bem informado de Grêmio. 12:30, Ana. Não sei se ainda a gente tem tempo para fazer essa análise, mas assim, como comentarista é o nosso dever fazer todas essas projeções. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, estranho cobrar do Grêmio, que nunca explicou a contratação, o Renato nunca falou como joga, sempre falou que iria mudar, que iam vir substituições, sempre prometeu muita coisa sem mostrar, de fato, o que foi mudança, quais são os jovens que vão ganhar espaço, as contratações pontuais e que sempre vieram, não, vai entrar, vai jogar, vai fazer grande diferença, jogou 2, 3 vezes, acabou decepcionando. Tem os garotos da base que fariam melhor e ainda seria mais barato com potencial de mercado para revender e ainda dar lucro para o clube. Eu vejo assim, sempre que a gente fala, mas o que quer? O Romildo disse que ia ser prioridade, não sei o quê. Mas aí quando acontecem essas negociações, a gente fala assim, muitas delas são cortinas de fumaça, a gente teve muitas, aí ao longo, ultimamente, o Grêmio tem essa incoerência de prometer alguma coisa no discurso, ser tudo muito bonito, inclusive um discurso que é baseado num jogo que só o Renato viu, que só a comissão técnica acredita do momento do Grêmio, e quando a gente coloca isso na prática, nada se apresenta. Eu acho que sempre se tem essa desculpa de não, a gente vai priorizar isso, a gente vai construir desse jeito, a gente vai mudar tudo, a partir de agora é um novo Grêmio. Olha, não sei, a gente pode falar, pode pedir, mas eles nunca dão certeza e o discurso está sempre combinando com as cobranças sem mostrar de fato muita coisa acontecendo dentro de campo. Eu tenho intervalo para fazer, 12:31 minutos agora. Magno, é uma marca do Magno. Quando a gente vai fazer o intervalo, ele dá uma carimbada. Mas isso é bom. Fala, Magno. Por um bom motivo também, viu? Claro. Agora há pouco fechamos com o querido Sandro Ribas, ex-colega lá da Rádio São Luís, que hoje está em Três Coroas com uma rádio web, a Rádio Web Cidade News de Três Coroas. E a partir de amanhã, na transmissão de Inter e Caxias contigo, Zé, vamos ter mais esta parceria. Isso mesmo. Hoje, Inter e Caxias, amanhã, e sim, Juventude e Grêmio. Mas a partir de hoje, então, portanto, é Internacional e Caxias contigo na transmissão, no Futebol Guaíba, a Rádio Web Cidade News de Três Coroas, nosso querido Sandro Ribas,
faz parte da rede Guaíba dos Esportes. Já passou pro nosso Kleber, né? Zé Aldo depois sabe como é que é, Zé Aldo esquece, não vai. Então, Kleber, coloca na pasta. Bem, vamos pro intervalo. São 12 horas. Ainda não mandei pro Kleber, mas te mando na hora do jogo qualquer coisa, fica tranquilo. São 12 horas e 32 minutos, meio-dia e 32. Nós estamos debatendo futebol aqui na Guaíba, dentro do Ganhando o Jogo. Thiago Gravataí. Zé, me tira uma dúvida. O Tribunal Esportivo poderia punir um praticante de ato ilegal que não estava inscrito na federação, ou seja, não estava sujeito à legislação? Observação, eu sou gremista. Thiago de Gravataí, ele estava credenciado para entrar no campo por alguma razão. Ele é profissional com contrato com o Inter. Ele não tinha condição legal de trabalho. Portanto, me parece que ele sim, ele está submetido à legislação esportiva, que regula a realização do evento. Se fosse um dirigente que não tem contrato de trabalho e é um simples abnegado do clube que está ali trabalhando, se doando ao clube sem receber nada, também iria para o tribunal. É uma boa observação, uma boa comparação, tens razão. Eric Canoas, o presidente Romildo disse que ia ser diferente e está segue a lista, novo preparador físico, lista de relacionados, entrevistas ao vivo, jogadores lesionados. Dizer que o Romildo fala algo que não está fazendo é faltar com a verdade. Ficou um pouco confuso a minha compreensão, pelo menos, ou a minha leitura não foi muito boa, Eric. Mas eu entendi que tu tá dando um pau no presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, Eric, de Canoas, que está participando aqui. Olá, Zé. Tá difícil acreditar no Grêmio atual. Após a final, promessas de mudança. O que mudou? Só o preparador físico. Portanto, ficaremos com o David Braz de calça skinny. O que é uma calça skinny? Entregando a rapadura na hora do calor. Tá difícil. É o Vinícius Machado, ele é de Cachoeirinha. Também dando uma cornetada aqui no tricolor. A calça skinny é aquela mais grudadinha, Zé, na perna. Ah, chama skinny aquilo? Skinny, é. A camisa é skin. Tem uns vergões costurados atrás. Eu compro aquelas e já vou descosturando ali, porque a minha barriguinha não permite aquele negócio. Skin que eu conheço. Então, o que tem a ver a calça com o cara? Fica o que tem a ver a calça com o jogador? Mas isso parece que é motivação pra muita coisa aqui nesse país, né? O jeito que a pessoa se veste, mas tudo bem. Não, é que eu já tenho ouvido os caras falando assim, parece que tá jogando de calça de brim molhada, que o cara fica meio maniado, né? E o Vinícius agora criou essa, que ele parece que tá de calça skinny, entregando a rapadura, se referindo ao zagueiro David Braz. Mais 2 recados, mais esse aqui. Tô baixando, desce. Rogério Cachoeirinha, eu não me iludo mais. Toda janela é a mesma novela, as mesmas promessas. Se ilude quem quer. E mais, se for para gastar horrores para não ter retorno esportivo, não precisa trazer ninguém. Rogério Cachoeirinha manda um abraço. Esse Cavani não vem? Tá perguntando a dona Jussânia Faquin. Cavani não vem, dona Jussânia. Bom, é isso. 12h, 35 minutos agora. Um abraço ao meu querido Márcio Grimaldi Cândido, tá nos ouvindo, nos acompanhando também lá em Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Já voltamos. 11h42 é o Ganhando o Jogo na Guaíba. A hora certa é do Carrefour, todos merecem o melhor. Algumas coisinhas ainda sobre Grêmio, porque ontem eu estava acompanhando e depois estava lendo nos jornais, o Gui Azevedo, o Guilherme, pegou uma lesão muscular grau 2 e fica 30 dias parado. O substituto seria naturalmente o Léo Chu, tomou o cartão vermelho. Aí falei com o Pfeiffer agora, perguntei, finalmente vamos ver o Elias no grupo de cima? O Elias também vem de lesão e está fora. O Grêmio para o jogo do Juventude, portanto, não poderá contar com essa que é uma das, entre aspas, promessas lá da Arena, que é o jovem Elias. E Azevedo 30 dias fora por lesão muscular. As lesões musculares do Grêmio normalmente são de demora na recuperação dos atletas, tem uma característica lá no Grêmio que eu não sei qual é. Não sei explicar. Sabe que mandando pergunta pro Pfeiffer, a toda hora o Pfeiffer vai cobrar um adicional da empresa aí, viu? O Eurico já me perguntou. Eu vou te dar uma dica. Houve o repórter esportivo. Eu ontem ouvi. Debatemos bastante. Então, mas nós falamos exatamente isso ontem, ô professor. Eu ontem ouvi, mas acontece que as coisas têm uma evolução tão rápida que às vezes eu preciso dar uma checada, né? Por isso que eu incomodo o alemão. E o alemão é meu bruxo, né, Tio? Não... Tem 8 jogadores listados pelo Grêmio no departamento médico. É claro que eu não vou lembrar de todos aqui. Mas o Guilherme Azevedo é o mais novo integrante aí desse movimentado departamento médico do Grêmio. Que tem Turim, tem Luiz Fernando, até o Michel, né, que voltou do Grêmio pro Grêmio lesionado.
Guilherme Guedes, que teve lesão muscular nas 2 coxas, né? Uma coisa esquisita que aconteceu com ele. E o Guilherme Azevedo é o mais novo integrante aí do departamento médico do Grêmio. São 8 nesse momento que fazem parte do DM do Grêmio. Tu vê como é bom falar com o Pfeiffer. Ele me disse que tem um cara chamado Tailon, que é do São José, e tem o Vini Paulista, que são os atacantes e mais Léo Pereira, que deve ser o titular. Então... Tailon, ele era profissional do São José o ano passado, o Grêmio contratou para sua categoria de base e eu fiz um jogo dele contra a Chapecoense que ele entrou e fez 2 gols. Ele é um jogador que, por ter chegado no Grêmio ano passado, o Grêmio está tentando encontrar ainda a posição para ele render mais. Então, ora escala o Tailon como ponta direita, ora escala como meia, ora escala como ponta esquerda. Ele está recebendo bastante oportunidade no time de baixo e agora aparecendo também no time de cima. É uma boa promessa que o Grêmio foi buscar ano passado no São José. Por falar em Agora, o interessante, né, Zé, que o departamento médico gremista, que já modificou muito, eu lembro daquele Flamengo 5, Grêmio 0, que até foi uma das pautas, como é que o Flamengo recupera tão rápido os jogadores? E o Grêmio visitou lá a estrutura do Ninho do Urubu, se encantou com toda a aparelhagem, comprou aparelhos para colocar no CT Luiz Carvalho. E aí chegou à conclusão que tinha que trocar o departamento médico. No início do ano passado trocou o departamento médico. O Grêmio botou o diretor de médico Ciro Simone, que é amigo pessoal do presidente Romildo, companheiro de PDT. E o Ciro Simone colocou mais 2 médicos ali, um deles é até... filho do ex-dirigente gremista falecido de Alberto Galia, o Dr. Carlos Galia. E recentemente esses 2 médicos que foram guindados lá pelo Ciro Simone também já saíram do departamento médico do Grêmio. E o histórico de lesões do Grêmio ele continua. Pierre, 1 mês parado. O Jeromel não tem previsão de volta. O Léo Gomes, que era para ter voltado já no ano passado, vai voltar em maio. Se voltar em maio. E eu já estou sentindo, e é grave... E tenho até um sentimento ruim que daqui a pouco o Léo Gomes possa ser o novo Gabriel do Grêmio. O zagueiro Gabriel, que operou o joelho, nunca mais voltou para o futebol. Então, o departamento médico do Grêmio não consegue resolver os problemas. O Guilherme Azevedo, toda hora, departamento médico, está lesionado, mas vai ficar 30 dias parado. O que está havendo? Foram lá comprar os equipamentos que o Flamengo tinha. É a mão de obra que é ruim? É a maneira como tratam os jogadores que é complicado? Que às vezes quando você faz uma mudança, a mudança ela é para pior também, né? Nem toda mudança é uma certeza de melhora. Quando o Grêmio levou aquele 5 do Flamengo, o Flamengo passou o ano inteiro colocando força máxima sempre, ou quase sempre, ou fazendo o que tem que fazer, né? Que é preservando pontualmente jogo a jogo. Preservava um jogador aqui, 2 ali, mas mantinha sempre a espinha dorsal. O Grêmio escalava reservas todos os dias, titular só na Libertadores. Chegou no dia do jogo, não tinha Luan, não tinha Léo Moura, não tinha Jean-Pierre, estava com meio time assistindo ao jogo dos camarotes porque estavam machucados. E aí resolveu fazer essas trocas. A preparação física do Grêmio, por exemplo, mudou para pior. Isso era inegável. Tanto é que terminou o ano, a primeira coisa que fez o Grêmio foi demitir o preparador físico e trazer o novo. Agora esse Hever Pimentel que recém chegou lá do Red Bull Bragantino. Questões de departamento médico, enfim, nenhum de nós tem a perícia para saber o que é bom, o que é ruim, onde é que o trabalho é bem feito, onde é que é mal feito. Agora a gente tem minimamente uma vivência em futebol para saber que o Grêmio tem lesionados demais. O Grêmio tem 8 jogadores em departamento médico só contando a equipe principal, sem contar a base. É muita gente. E aí o Jeromel, por exemplo, quando ele se machucou, ele tinha prazo de retorno. Ele tinha para voltar de 6 a 8 semanas. Gente, tem alguém com retorno aberto e está dobrando aqui. O Jeromel tinha prazo de 6 a 8 semanas. Passaram-se as 8 semanas e o Jeromel não voltou. O Jean-Pierre é um caso assim a ser estudado, né? Muito dessa questão do departamento médico do Grêmio, né, foi justamente porque todas as prévias dadas para a recuperação dos jogadores, elas não se cumpriam. Eram inicialmente 4 semanas, 8 semanas, se passavam meses e não se tinha o que tinha acontecido, qual era a gravidade, qual foi o equívoco até no tratamento, porque isso também acontece no futebol. Certa oportunidade eu entrevistei e é muito diferente da medicina comum, a medicina esportiva, porque é muito diferente a demanda, né, o estímulo, é bastante complexa essa recuperação
recuperação dos atletas, então o Grêmio, e aí que eu falo, essas mudanças que eu critiquei antes, assim, até pode ficar ali, eu vi que alguns torcedores se irritaram, que não é bem assim, mas só assim, bom, se ninguém se recupera a tempo, se quando volta, e a gente vai lembrar de grandes nomes do Grêmio que voltavam 2, 3 jogos depois, sentiam o mesmo problema e depois até desenvolviam um problema ainda maior e mais sério, porque não tinham tratado bem a primeira lesão. Então, dentro aceleraram o processo e voltaram antes da hora. Pegou e falou assim, não vou mais dar previsão então. Eu não falo mais de departamento médico, os médicos não podem dar entrevista, ninguém pode dizer quando vai voltar. Daí ficava 3, 4 meses, às vezes nem se lembrava mais que o jogador estava no departamento médico. Aí é tirar o sofá da sala, né? Achar que o problema é porque deram aqui, o prazo errado, é tirar o sofá da sala. Com toda essa previsão, com toda essa sofisticação da aparelhagem, de preparação física, não tem como os médicos preverem, olha, tu não vai poder forçar aqui, porque aqui pode dar uma distensão, pode dar um problema muscular, pode dar um problema de tendão de Aquiles. Não, tendão não. O exame secar, ele te dá o nível de desgaste muscular. E aí esse exame, que é ali uma picadinha no dedo, tira o sangue e faz a observação, o exame ele te dá o desgaste muscular. E aí ele vê, olha só, o Orestes lá tá com desgaste acima da média, bom dar uma preservada. O Magno tá tranquilo, então bota para jogar. O exame secar, ele te dá isso, ele não te dá uma certeza, não existe nada 100% garantido, mas ele te dá um indício de quem é que está prestes a estourar, prestes a ter um problema muscular ou não. Agora, a questão do Grêmio ela é muito grave. O Grêmio teve um levantamento feito ano passado, não lembro se pelo Globo Esporte ou se pelo UOL, de frequência de departamento médico, jogadores lesionados, e o Grêmio liderou esse levantamento. O Grêmio foi o time no Brasil que mais teve movimento no seu departamento médico. Isso é grave. Isso é muito grave. Um outro assunto aqui, o programa está se encaminhando para o final. Não sei se vocês chegaram a ler ontem a nota de esclarecimento com relação ao gramado do Paço da Areia, que foi divulgada pelo São José. As críticas foram tantas que o São José tem alguma coisa que está voltando aí. Que o São José acabou decidindo por publicar uma nota de esclarecimento. Alguém chegou a ver a nota? Senão eu gostaria. Não vi. O que eu sei é que é um horror aquele gramado do São José. A nota diz o seguinte: o Orestes, eu acho que é o teu, tá me dizendo, o Pepão pode ser o teu, não sei se tu trabalha com a caixa de som aí, tá realimentando. É o meu, o Orestes tá fechado. Tá desligado. Então, é o meu aqui, é o meu, hoje é o meu. Tá, então nos socorre aí. Dá uma pausada pra gente, a nota diz assim, é um pouco extensa, mas ela posiciona bem o que acontece. Do ponto de vista do São José, claro. O Esporte Clube São José, diante da repercussão na mídia observado pelo clube desde a noite desta segunda-feira, quando da realização de mais uma partida pelo Campeonato Gaúcho de 2021 no Estádio Paço da Areia, o Esporte Clube São José vem a público demonstrar o seu posicionamento em relação ao uso do gramado sintético em nosso campo de jogo. Reforçamos que sempre respeitaremos o direito à opinião e livre expressão dos profissionais da imprensa. No entanto, salientamos que são necessários alguns esclarecimentos e, para tanto, solicitamos este direito de resposta. O gramado sintético do Estádio Paço da Areia passou pelos mais rigorosos testes de eficiência mundiais para que, em 8 de fevereiro de 2019, a FIFA, a entidade máxima do futebol, concedesse a renovação do certificado do piso como adequado e pleno padronizado à prática do futebol profissional. Tal certificado tem validade até 7 de fevereiro de 2022, ocasião em que deveremos passar por uma nova bateria de avaliações. Não bastassem as avaliações cíclicas feitas pela FIFA, anualmente o gramado sintético passa por avaliações e exigências técnicas por parte da CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, para que possa receber partidas do Brasileirão. Sob o atual certificado FIFA, disputamos 2 edições da Copa do Brasil e 2 edições do Brasileiro, Série C, em todas as ocasiões devidamente aprovadas pelos especialistas da entidade nacional do futebol. O gramado sintético instalado no Paço da Areia é uma inovação constante observada para consultorias como medida exemplar por parte de outros clubes e gestores de arenas gaúchas, brasileiros e de outros países. Desde a instalação do gramado sintético em 11, não registramos qualquer histórico significativo ou diferente do que aconteceria em gramado natural em relação a possíveis lesões articulares. Da mesma forma, desde 11 não enfrentamos problemas com o piso inadequado para a prática do futebol em virtude de chuvas e outras intempéries. Portanto, o gramado sintético do nosso estádio passa e seguirá passando por toda a forma de avaliação técnico criteriosa para que siga sendo, assim, adequado à prática do futebol.
manifestar-se ao público que o campo deveria ser banido ou sofrer algum tipo de sanção nada mais nos parece do que uma opinião ou desejo do comunicador, que, como demonstrado, não se sustenta quando confrontada com a avaliação de especialistas. Seguimos sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Parece que o pessoal do São José ficou um pouco... Não precisa para mim dar mais esclarecimento nenhum. O gramado eu acho uma porcaria. Eu acho que ele não é para a prática do futebol de campo. Não gosto de gramado sintético, eu não gosto do da Arena da Baixada, que é infinitamente melhor que o do Passo da Areia. Eu não gosto do gramado do Allianz Parque, que é infinitamente melhor que o do Passo da Areia. Eu acho que futebol de campo se pratica em grama natural. E o gramado do Passo da Areia é pior. Agora, se está dentro do padrão da CBF e da FIFA, eu tenho que criticar o padrão da CBF, que se autoriza o gramado do Passo da Areia, o padrão da CBF é muito falho, e o da FIFA também. É simples. Não fiquem brabos aí, dirigentes do São José. O gramado de vocês é ruim. Eu não gosto. Evidentemente que se eu estou falando, é a minha opinião. Eu acho que o gramado do Passo da Areia é uma bela porcaria. Eu acho que tem essa nota do São José, ela estabelece uma rivalidade, entre aspas, de grama natural versus grama sintética, que não existe, não tem nenhum problema em se jogar com grama sintética. Alguns dos melhores gramados do Brasil hoje são de grama sintética. O estádio do Palmeiras, o do Atlético Paranaense, são grama sintética e são gramados maravilhosos, melhores do que muita grama natural por aí. A questão é que assim como existe gramas naturais boas e ruins, assim como existe gramados naturais bons e ruins, existem gramados sintéticos bons e ruins. O gramado sintético do Palmeiras é o melhor gramado do Brasil, inclusive na comparação com os naturais. O gramado da Arena da Baixada é um dos melhores gramados do Brasil, melhor do que 99% dos gramados naturais. O gramado sintético do São José é ruim. Eu nunca vi um jogo bom no Passo da Areia porque o gramado sintético do São José é ruim. É o que eu penso a respeito disso. Sou absolutamente favorável à colocação de grama sintética em vários estádios do Brasil. Agora, não a grama sintética do São José. Ali, não. Nesse ponto eu fecho em gênero, número e grau. Eu apoio o gramado sintético desde que bom gramado sintético, de qualidade. Chancela de CBF, da FIFA, muito bom. O gramado do Muricinha Alagoas também tem chancela da CBF, tanto que foi disputar uma partida de Copa do Brasil lá, assim como diversos tantos aqui no nosso interior tem chancelas para jogos de futebol oficiais. Esse é o ponto, gramado bom ou ruim, sintético ou natural. O do São José é ruim, com todos os diplomas que foram colocados nessa nota do São José, muito bom, parabéns, tem a chancela de FIFA e CBF. Só que eu acredito que essa nota, primeiro que ela encerra com maiores, não existe maiores informações, é mais informações. Informação não tem tamanho, e sim quantidade. Primeiro é esse. Já encerra assim a nota. Segundo, a nota deveria dizer que o São José sempre busca melhorar, sempre qualificar, tentar de alguma maneira melhorar, e não só se defender com títulos e chancelas. É uma posição... Eu sei que a gente não vai conseguir entrar muito nesse detalhe, mas é a questão que existem vários tipos de gramado sintético também, né? E existem várias qualidades e maneiras também híbridas da construção dessa grama que demandam vários materiais. É como a gente vai fazer qualquer cotação para mudar a casa, vamos usar uma reforma em casa. Tu pode colocar o melhor azulejo ou o pior azulejo, dependendo do preço, como tu pode pagar, como tu pode manter a tecnologia que tem na oportunidade para fazer essas mudanças. E sempre se discutiu bastante, tanto que quando tem muito calor, eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um jogo lá e estava 42 graus, assim, a gente colocou o termômetro de luz do câmera no gramado e estava 42 graus e derretia, colava na chuteira do jogador a grama sintética que era utilizada na época. Então tudo isso também acaba influenciando. Daí é um debate. O sintético tá, mas qual? Qual a qualidade? Qual o material? Como é que ela é feita? Tem um que é fibra de coco, tem um que é fibra de não sei o quê, tem um que é plástico com 70% de outro material. Então tudo isso também acaba contando. A do Palmeiras é a melhor que tem no mercado e nem a melhor, né? Tem outras melhores, mas é uma das melhores que eles tiveram acesso para construção na época de tecnologia. Aninha, gurizes, muito obrigado a todos. Até a noite no Esperando Futebol. À noite estaremos juntos.
tá sendo um dia maravilhoso, Abraço. que o dia se prolongue assim e a gente consiga fazer uma grande transmissão à noite para agradar a audiência da Rádio Guaíba. Obrigado, meninos, obrigado a Ana, a todos que estiveram conosco também, agradecido pela audiência. Vem aí as notícias do correspondente Guaíba e depois o meu querido Júlio Ribeiro para apresentar o Boa Tarde Brasil. Como é que é o Júlio Ribeiro, ô Pepão? Faz na frente dele, canalha. Tá chegando o Julinho então daqui a pouco. Tchau, tchau, até amanhã. Ganhando o jogo.